Uma controvérsia técnica quase acabou com a temporada de 2005 da BAR. Acusada de usar gasolina como lastro e um compartimento extra dentro do tanque de combustível para disfarçar o peso mínimo de seu conjunto, a equipe foi parar nos tribunais e levou uma suspensão de 2 corridas, que poderia ter sido muito mais do que isso. Eu sou Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, peço para vocês sempre deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, porque isso ajuda muito a gente. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. A temporada de 2004 havia sido muito boa para a BAR, com um surpreendente vice-campeonato de construtores à frente da Renault, que ainda não era o bicho-papão que viria a ser nos 2 anos seguintes, e de Williams e McLaren, que não se deram bem com seus projetos revolucionários de bicos no início do ano. Criada em 1999, a BAR vinha em ascensão aos poucos. Veio o apoio oficial da Honda e na citada temporada de 2004 a primeira pole, 11 pódios e a grande expectativa de seguir no bloco da frente em 2005 e conquistar sua primeira vitória. Só que o projeto não foi à altura dos objetivos. O novo carro foi ofuscado pelas melhoras de Renault, McLaren, uma surpreendente Toyota e a novata Red Bull, além de também andar atrás de Ferrari e Williams. Nas 3 primeiras corridas, 0 pontos, porque o carro além de lento não era confiável. Aí chegou o GP de San Marino. O time andou muito bem desde os treinos livres. Na classificação, Jenson Button foi o 3º e Takuma Sato o 6º. O excelente ritmo seguiu na corrida. Button foi ao pódio e Sato levou um 5º lugar para casa. Só que veio a inspeção técnica e a dúvida que surgiu era se o carro de Button estava acima do peso mínimo exigido pelo regulamento. Pelas regras da época, o peso do carro não podia ficar abaixo dos 600 kg durante todos os momentos do evento. Lembrando que esse peso inclui o carro em si, mais o do piloto trajado com todo o seu equipamento. E aí começou uma novela daquelas. O carro do britânico foi pesado 2 vezes depois da corrida. Na primeira ficou normalmente acima do peso. Mas na segunda pesagem, os comissários retiraram cerca de 8 kg de combustível de um compartimento especial que estava situado ao lado do tanque principal. Sem essa quantidade de combustível, o peso ficou 5,4 kg abaixo do permitido. Os comissários passaram cerca de 6 horas analisando o caso e concluíram que o sistema era legal e cumpria com o regulamento, o que confirmava os resultados de Imola. Só que a própria FIA apelou da decisão e quis levar o caso à sua corte de apelações em Paris para uma nova avaliação, o que causou uma grande surpresa em todos do paddock. A BAR de cara ficou espantada com a decisão, mas afirmou que, assim como conseguiu convencer os comissários de que não havia nada de errado com seu carro, pretendia fazer o mesmo perante a FIA. A decisão da federação poderia soar como incomum, mas tinha suas razões. De acordo com um protesto, aquele tanque poderia ficar vazio em vários momentos da prova, deixando o carro abaixo dos 600 kg e, portanto, descumprindo o regulamento. E claro, durante a corrida não dá para ficar pesando o carro, o que indicaria que o time teria vantagem perante seus rivais. Para a FIA, isso era um significado de que a equipe estava agindo de má fé e de ter comportamento fraudulento com as regras. A discussão foi parar nos tribunais e, à ocasião, a FIA disse que a BAR deveria ser excluída de toda a temporada e levar uma multa de, no mínimo, 1 milhão de euros. A equipe, claro, argumentou a seu favor e com uma explicação bem correta. O regulamento não determinava se o peso mínimo incluía ou não o combustível dentro do carro, o que os advogados do time justificaram como área cinzenta do livro de regras. A justificativa também foi apresentada com os conceitos técnicos. A equipe revelou que o motor Honda precisava sempre ter pelo menos 6 kg de combustível para funcionar corretamente, então o compartimento servia para garantir que essa quantia nunca faltaria. O tanque não era um segredo para ninguém, já que o delegado técnico da FIA, Joe Bauer, afirmou na audiência que sabia da existência desse tanque desde a segunda corrida da temporada em Sepang, na Malásia, mas a FIA ainda não estava convencida. Primeiro porque a própria explicação da equipe dava a entender que o carro só teria o peso mínimo se tivesse o combustível nesse tanque especial, e isso poderia configurar lastro, e isso sim era irregular, em que pese a tal área cinzenta do regulamento e a falta de clareza, novamente muito bem apontada pela BAR.
O reabastecimento havia retornado à Fórmula 1 em 94 e, à época, as equipes foram instruídas a não contarem com combustível para calcular o peso de seus carros, algo exposto desde a desclassificação de Christian Fittipaldi no GP do Canadá daquele ano. Mas era algo que nunca esteve escrito nas regras e, partindo desse posto, a BR tinha razão. Além disso, caso fosse o tanque o responsável pelo excelente resultado em Imola, a equipe não seria tão devagar nas corridas anteriores, já que o compartimento estava lá desde o início da temporada. Mas aí a FIA também argumentou a impossibilidade de acreditar que o carro ficaria com 600 kg durante todas as voltas da corrida, e aí sim se tratava de uma irregularidade bem grave, que ia na contramão do artigo 2.6 do regulamento técnico, que dizia que um dos deveres do competidor é convencer os comissários de que as regras estão sendo cumpridas. O veredito foi de que era impossível concluir que a BR agiu de forma propositadamente fraudulenta e que tirava qualquer chance de exclusão. Porém, o relatório final aprovou negligência e falta de transparência. Com isso, a equipe foi desclassificada do GP de San Marino e suspensa das 2 corridas seguintes, na Espanha e em Mônaco. Inicialmente, a BR se disse horrorizada com a decisão, classificou a punição como grosseiramente desproporcional e ameaçou apelar até mesmo na justiça comum para reverter a punição. Acrescentou ainda que, caso soubesse de sua desclassificação da corrida em Imola, ela mesma iria protestar contra outras 6 equipes do grid que contavam com um sistema semelhante de compartimento especial no tanque. Mas logo depois o time encerrou a conversa, dizendo aceitar a punição da FIA e que a partir daquele instante ficava claro que o peso mínimo do carro era o carro sem o combustível. O prejuízo estimado foi de cerca de 10 milhões de euros somente nas 2 corridas suspensas. Quando retornou, o desempenho seguiu o mesmo. O tanque seguiu com o compartimento especial, mas a equipe precisou colocar o lastro convencional para chegar ao peso mínimo. Ao final daquele ano, uma pole no Canadá e 2 pódios, em Hockenheim e Spa-Francorchamps, sempre com Button, e a 6ª colocação nos construtores. Os planos da equipe, no entanto, não sofreram mudanças. Em outubro daquele ano, a Honda comprou as ações que pertenciam à British American Tobacco e adquiriu a totalidade da operação, transformando a equipe em Honda Racing, e semanas depois anunciando Rubens Barrichello como piloto no lugar de Sato. A equipe segue até hoje, já que depois da Honda a estrutura virou Brown e depois Mercedes, que segue até hoje. Mas essa história foi muito complicada na época, porque, à luz das explicações, a BR tinha total razão. Nunca teve no regulamento escrito que o peso mínimo era sem o combustível. Então a BR podia interpretar o regulamento da maneira como bem quisesse, como tantas outras equipes interpretaram vários pontos do regulamento da forma que bem entendia. E por outro lado, o argumento da FIA também estava válido, porque durante a corrida aquele tanque podia ficar vazio o tempo todo, então o carro ia correr abaixo dos 600 quilos, e aí era uma punição grave realmente. As duas tinham suas razões, e pelo menos hoje em dia está escrito no regulamento, o peso do carro é somente o carro, com o piloto, sem o combustível. Ok, está no regulamento, então agora cumpra-se tranquilamente. Gostaram dessa história, pessoal? Essa deu o que falar na época, deu muito o que falar. E a gente nem imaginava que fosse surgir as outras polêmicas, né? Principalmente a de 2007, na McLaren com a Ferrari, o Singapura Gate de 2008. Mais uma para entrar nos livros da Fórmula 1. A gente volta com mais um grande momento das pistas em breve. Sigam a gente. Logo, logo a gente está de volta com mais um vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!